Sejam muito bem-vindos ao podcast Síndico Mais Gestão, nosso espaço de conhecimento para troca sobre administração condominial profissional. E no episódio de hoje, estamos aqui com o Albélio Dias. Prazer estar aqui novamente, Bruno. Sempre bom, né? A gente trocar ideias para engrandecer e contribuir para o nosso mercado. Com Sérgio Rocha, bem-vindo. Olá, pessoal. Mais uma vez juntos aqui. É sempre um prazer estar falando para esse mercado tão grande aí de síndicos e gestores de propriedade. Maravilha. E o tema hoje, metodologia SMART, que é um método criado pelo Síndico Mais Gestão, né, pelo Sérgio, pelo Albélio, por nossa equipe, para ajudar os profissionais da área condominial a serem mais gestores e menos operacionais. E a gente vai falar um pouquinho o que é o método SMART, como ele foi criado, para que serve, os benefícios, o que vai trazer de bom para você, síndico, que deseja se profissionalizar cada vez mais. Começamos então, Albélio. Fala pra gente o que é o método SMART, como ele foi desenvolvido, qual o intuito dele. Bom, Bruno, Sérgio, o seguinte, o método SMART, ele para nós aqui do Síndico Mais Gestão, é algo de mais inovador no mercado condominial. Por quê? Porque ele vai ajudar o síndico, no primeiro momento, a fazer um planejamento estruturado do condomínio, tá? E a gente pegou aquele acrônimo, né, da palavra SMART e fizemos uma outra interpretação para esse processo, né? Onde o S a gente chama da situação, tá? O M de mercado, o A de ação, o R de resultado e o T de tendência. Mas ele é mais interessante ainda, porque como a gente está falando de gestão, e gestão tem a ver com estratégia. A gestão não é atividade burocrática, né, que muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo. Não é isso. Ela tem a ver com uma estratégia. E para isso ela é interessante por quê? Porque ela vai responder 3 perguntas que os síndicos já fazem, talvez sem saber que está dentro do contexto estratégico. Por exemplo, a primeira é qual é a situação do condomínio. O síndico já faz isso, ele faz aqueles checklists, levantamento de rotinas, né? Levanta dados, vê históricos, então tudo está dentro do que ele já faz. Principalmente, Albélio, na pré-implantação daquele condomínio que ele está pegando, né? Isso é algo... Exatamente. Na pré-implantação, de forma geral, o síndico profissional ele procura entender o condomínio, a situação do condomínio, até mesmo para ele precificar. E olha que coisa interessante, ele já está trabalhando com estratégia ao fazer isso, né? Só que talvez ele não esteja assim, com esse pensamento estratégico, mas ele está fazendo, né? E o segundo ponto que a gente chama aqui, que é o M de mercado, esse é interessante, porque você vai pegar os levantamentos, né, e o estabelecimento das prioridades, e você vai fazer os ajustes, né, visando que a valorização desse empreendimento, né, que você está chamando aqui do mercado. E qual é a outra pergunta que você está fazendo aí? Ou seja, para onde que eu quero levar esse condomínio? Né? Também ele já faz essa pergunta, né, com ele, né? Então ele está fazendo ali. E isso é interessante porque quando ele está respondendo esse M do mercado, ele está juntando o quê? Condôminos, criando comitês, por exemplo. Você pode chamar de comissões, né, para trabalhar em determinados projetos, como, por exemplo, um comitê de obra, ou comissão de obra, não é? Você pode criar comissão de reforma, também é uma coisa. Você pode criar um comitê ou comissão de intermediação de conflitos dentro do condomínio. Por que você está fazendo isso? Porque você quer entender, com base na situação, que você já descreveu aquelas informações, o que os condôminos querem para o seu condomínio. Essa é algo bastante interessante, porque geralmente o síndico quer colocar aquilo que ele acha. E ao você agora, você está partindo das necessidades dos condôminos, dos desejos dos condôminos, para você implementar ações que é o A que vem na sequência. Olha que coisa interessante. Solução para os condôminos a partir dos condôminos. Agora você vai me permitir aqui um parêntese, só para mostrar o quanto que é rico a metodologia SMART.
Quando a gente está fazendo essa coisa de buscar soluções para os condôminos através dos condôminos, você está falando o quê? De design thinking. Olha que coisa, você vê a riqueza da metodologia, porque a gente trabalha para os condôminos, para o benefício deles, como a gente já falou aqui, né? Então, entender um pouco dessa metodologia, que ela também conversa com o Smart. Olha que coisa o que é muito interessante é que hoje, de forma geral, o síndico ele trabalha algumas letras do Smart, né? Mas ele não consegue trabalhar de forma geral o Smart como um todo. Exato. É muito pouco comum você ver síndico pensando em tendência de mercado, que é o T do Smart. É muito pouco comum você ver o síndico mensurando resultados, que é o R do Smart. Então, ele começa muito bem, porque ele, para entrar dentro de um condomínio, ele faz uma análise situacional toda do condomínio, né? E depois ele vai direto para a ação, geralmente, né? Que é o A. Exato. Então, o que é muito interessante da metodologia, de forma geral, é que ela fecha um ciclo todo de gestão dentro da propriedade, né? Igual o Abel falou, ela começa com o situacional, entendendo a questão toda das necessidades, dos desejos e anseios dos moradores, né? Vai para o mercado. Esse prédio é valorizado nesse ambiente do qual ele está inserido. Esse condomínio vale mais do que o do lado, ou não vale mais? O que tem nesse condomínio aqui que não tem no outro? E assim vai. Até porque você precisa saber disso para você ter as ações posteriormente. Isso. Né? Assim, o que nós vamos fazer de ação aqui? Vamos fazer uma quadra de beach tennis porque todos aqui na rua têm, a nossa não tem, por exemplo. Então temos que fazer uma para a gente se valorizar, um exemplo, né? Entre outros, questão de segurança, enfim, N outras coisas. E depois vai para ação, né? Executar, não executar, posteriormente mensurando o resultado. E, acima de tudo, entendendo o que foi feito, se valeu a pena, se não valeu a pena, se deu certo, se não deu certo. Quando o síndico mostra isso, ele consegue gerar valor para o trabalho dele. E nunca esquecendo também, nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Mas do T. Exato. E qual que é a tendência futura? Como é que o mercado imobiliário está caminhando? Sim. Então, o que eu gosto muito nessa metodologia é o ecossistema que ela se encontra. Ela fecha um ciclo de gestão conjunta. A gente pode dizer, então, que o método Smart, ele tira o síndico daquele estado intuitivo e dá para ele um norte, uma direção prática, estratégica? Com certeza, porque observa o seguinte, uma coisa que a gente tem que aprender, o Bruno e Sérgio, é que a metodologia ela é um sistema, como você colocou aqui. Tudo está interligado, porque quando você vai partir para a ação, essa ação ela já é consequência da situação e do mercado. Já foi estabelecido quais são as prioridades para o condomínio. Então você vai implementar um conjunto de ações e que você vai aferir os resultados dessas ações, que é o R. Olha que coisa bacana você estar fazendo essa interligação. E ao você medir os resultados, você vai criar o que a gente vai chamar de indicadores para aferir os resultados. Você vê que eles brotam naturalmente. E você construir um indicador é fácil. Quando você está aqui na definição das ações e das prioridades, se você fizer uma pergunta assim, o que nós queremos alcançar com essa ação? Como o Sérgio falou aqui da quadra, por exemplo. O que nós queremos? Cada resposta que você dá é um indicador. Sem dúvida. E aí você pode estabelecer quais são aqueles que são prioritários. Você não vai colocar 200 indicadores. Você estabelece aqueles que são prioritários. Aí tem uma coisa sensacional na metodologia, que esses resultados, que ela dá ênfase, você tem que saber comunicar esses resultados, que é a questão da comunicação, acho que a gente já falou aqui em algum podcast, várias vezes, né? Que é essencial para o síndico hoje, é saber fazer a comunicação. Isso é fantástico. E acho que o Sérgio já comentou aqui a questão da tendência. Não é? Porque a tendência ela é um ciclo, ela não fecha, ela não acaba nunca, ali. Nunca. Não é? Então você está continuamente mudando, né? Mudança constante. Mudança constante, com base em tendências de mercados, né? Novas demandas, você vai realimentando esse ciclo.
Então, essa parte de tendências que a gente falou aqui é a pergunta final, né, da estratégia. Né? Para onde nós vamos, né? Para onde nós vamos. Explorando um pouquinho mais o acrônimo aí, né, do SMART, a gente tem, igual você mencionou no início, situação, mercado, ação, resultados e tendência. Você falou situação, o pessoal já faz meio que intuitivamente, né? Então já analisa ali o condomínio, já tenta ver as prioridades. A parte de mercado nem tanto, já vai direto para ação, igual o Sérgio falou. O que a gente pode entender de cada etapa desse método? Como que vão ser os benefícios de cada etapa? O que cada etapa vai gerar de benefício direto para o síndico, enquanto gestor, enquanto pessoa interessada em renovar ali seu contrato, né? E para os moradores diretamente. Vamos considerar que os síndicos já fazem ali situação e ação, vamos explorar um pouquinho mais o que eles não fazem, mercado, resultado e tendência. Eu quero falar porque isso é muito importante. Igual eu falei anteriormente, o síndico, ele geralmente faz um levantamento da onde ele está entrando para saber se vale a pena ou não ele entrar naquele empreendimento, né? E então ele faz uma situação, ele entende uma situação. Ele pular o mercado, isso já é uma falha grave para ele. Por quê? O mercado é quando você senta com todo mundo pós-fechamento de um contrato novo para um síndico profissional e fala com eles assim, para onde nós vamos? Aqui eu tenho uma leitura de onde nós estamos. E aí, o mercado aqui está falando que temos que fazer isso, hoje está usando isso, nível de segurança é esse, nível de conforto é esse. O que nós vamos fazer aqui? Isso é o mercado. É o síndico sentar, criar o que o Albélio falou ali da questão das comissões. É a visão, né? É uma visão. Para onde nós queremos ir? Porque através dessa visão de mercado, você vai fazer as ações. Né, Albélio? Então, assim, você vai fazer um planejamento em comum acordo com os moradores. Então, tá todo mundo alinhado na mesma página. Então, quando você junta todo mundo e fala, o que vocês preferem? Vocês preferem construir uma quadra ou modernizar o sistema de segurança? Vocês preferem reformar a garagem ou aquecer a piscina? Então, tudo isso precisa ser feito, mas não tem dinheiro para tudo. Como que nós vamos fazer? Então, quando a gente fala de mercado, é isso. É ele entender que todos os prédios do lado têm piscina aquecida. O nosso não tem. E aí? Vamos ter ou não vamos ter? Vamos ter. Mas custa quanto? É prioritário ou não é prioritário? Aí vai falar de SWOT, né? de tudo mais. Mas esse é o mercado. E isso é uma função do síndico. É o síndico quem tem que falar para os moradores o que está acontecendo no mercado, porque ele tem essa experiência, ele tem essa vivência fora daquele ambiente ali, né? Então, a questão da ação, do mercado é muito isso. Vai gerir insumos para ele, para que ele faça para que ele tenha ação mais qualificada ali, uma ação mais efetiva. Então, né? Você executar uma ação sem antes ter uma visão, não é nada estratégico. Nada estratégico. Eu acho que Bruno, é a melhor coisa você construir uma casa começando pelo telhado. A situação... Faz todo sentido. Entende? A situação é a mesma, porque quando a gente está falando aqui, ele fala, por exemplo, da situação, ele também está olhando os aspectos financeiros do condomínio. Ele não está fora. Né? Ele está olhando, ele está vendo os recursos que tem. Ele também vai trabalhar na sua previsão orçamentária, claro. Que aquilo ali já está sabendo. E dentro desse orçamento, com essas comissões que ele cria, eles vão estabelecer as necessidades e prioridades para o condomínio. Você percebe? Então, você está estruturando, né, a gestão. Aí você está falando de gestão. Então, estou começando a dar meus primeiros passos na gestão. Percebe? Por causa exatamente disso. Eu não estou pulando etapas. Observe que como ele é todo interligado, se você tira uma etapa, é aquilo que eu falei, como é que eu vou construir uma casa pelo telhado? Faltou a base. Então, as bases estão nos antecedentes. Né? Você tem o S, você tem o M, você tem o A, você tem o R e você tem o T. Então, ele vai numa sequência, vamos dizer assim, quase que linear, entre causa e efeito. Excelente. Entende? É isso que você está trabalhando aqui. Então, pular... Você vai pular. E o mais legal de tudo é que quando a gente fala dessa metodologia, depois ela vira algo natural,
né? Para quem está abordando ela. Por quê? Quando você estiver no S, no futuro, quando você começa a usar muito, falar muito sobre ela, quando você está no S, analisando uma situação, você está pensando no T. Até para você fazer a análise de mercado, análise de ações, você está pensando aonde você tem que estar daqui a pouco, lá na frente. Então, as coisas se misturam, mas a ordem tem que ser seguida, né? Assim, para fazer uma gestão eficiente. Porque quando a gente olha assim, o Bruno, para frente, né, a direção e o como que a gente está colocando aqui, o S é fundamental. Observe que ele é vamos dizer, a fundação da casa que você vai fazer. Percebe? Então, ali onde você cria todo o alicerce para você pensar o futuro do condomínio. Interessante. Interessante. É muito legal nisso. E eu acho que a ação, né, já entrando no A, né, do Smart, a ação é o que o síndico faz de melhor hoje, né? Assim, ele é a operação mesmo. E o que falta, talvez, algumas vezes, que a gente percebe muito, trabalhando com muitos síndicos profissionais, é só mesmo uma organização mais efetiva, uma comunicação mais adequada em cima dessas ações. Mas é o dia a dia do condomínio, né? Isso aí o síndico sabe fazer e sabe fazer muito bem feito. Essa parte da ação é justamente o que pega muito o síndico também, né? Às vezes está na ação demais e na gestão de menos, né? Nos outros pontos. É um outro ponto que eu queria tocar também. A gente vai seguindo com resultados e tendências, né? Qual que é a importância do síndico mensurar esses resultados, tanto para ele quanto para as pessoas? E daqui a pouco a gente vai falar também das ferramentas para cada etapa, né? Para sair do campo teórico para o campo prático. Mas na prática, assim, para o síndico, mensurar os resultados, analisar indicadores, né? Divulgar os resultados. Qual que é a importância disso, Albélio, para o pessoal? Olha, isso é essencial. A gente não faz gestão sem dados, né? E a gente tem que gerar dados porque são informações. Então, isso é outra coisa que a metodologia vem suprir o mercado. Tá certo? Porque você não tem, por exemplo, quando você falou aí do estabelecimento de prioridades, a gente já comentou aqui em podcast passado, por exemplo, da matriz GUT, por exemplo, em que a gente estabelece os níveis de prioridades. Então, você pode começar a partir dessa matriz, por exemplo. E a importância disso, sendo mais específico, é que você está mostrando, né, para os condomínios os resultados das ações que foram implementadas. Porque não adianta, e às vezes é muito comum, você implementa um monte de ações, mas qual é o resultado daquelas ações? O que aquelas ações impactaram realmente na vida do condomínio, se melhorou a qualidade de vida, se valorizou o patrimônio, porque são duas coisas que a gente sempre tratou aqui, que é a valorização do patrimônio e o bem-estar dos moradores. Então, todo esse conjunto de ações que a gente está colocando aqui, vocês percebem que eles vão exatamente nesse objetivo aí, ó, valorização do patrimônio e bem-estar das pessoas, bem-estar social das pessoas que estão ali dentro. Então, você evidenciar isso, mais importante do que evidenciar também é saber comunicar para essas pessoas esses resultados a partir dos indicadores que você criou para medir o resultado das suas ações, porque você consegue calibrar. Você consegue mudar a rota, se for o caso, fazer um replanejamento, se for o caso, definir novos processos, se for necessário, alterar procedimentos, trocar pessoas, se às vezes a pessoa pode não estar adequada àquela função. Então, veja que você vai agregando uma série de ferramentas que a gente já falou anteriormente. Então, o Smart ele vai congregar tudo aquilo. Olha que coisa. E complementando a questão do resultado, quem não mostra resultado não mostra valor. É simples, né? Então o síndico pode comentar assim: eu trabalho muito aqui, mas gente, morador, ninguém vê o que eu faço. Ninguém vê o que eu faço, mas não vê, você não comunica, você não mostra para ninguém o que você faz, como é que a pessoa vai ver? Então assim, tem que mostrar, tem que apresentar nas assembleias o que está sendo feito, como que era antes e como que está agora. Então, essa comunicação ela é efetiva, isso gera valor para o síndico, isso gera valor para o trabalho do síndico. Ele vai ser reeleito, ele vai ter um aumento de honorário, tudo isso gera valor para ele. Né? Emenda então, com outra pergunta que eu ia fazer. Em que medida isso ajuda a reduzir o estresse, a sobrecarga que muitos síndicos têm no dia a dia?
nesse sentido, né? Você está valorizado, gente. Quando você é valorizado dentro do ambiente que você trabalha com muito mais satisfação, né? Você trabalha com muito mais satisfação. E principalmente, assim, alinhado com os condôminos, alinhado com o Conselho Fiscal, porque essa responsabilidade tem que ser dividida, né? O síndico, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre o condomínio. Só que essa responsabilidade ela tem que ser dividida porque isso foi um acordo comum que foi feito, né? Desde que tenha sido feito mesmo, né? Porque se não for feito um acordo comum com os condôminos e com o Conselho Fiscal, o síndico está assumindo 100% da responsabilidade. Mas quando ele senta com todo mundo, faz uma situação de análise, desenha os próximos passos junto com as pessoas, não tem por que as pessoas reclamarem, né? Ele vai só conduzir aquela situação dali em diante, mas tudo alinhado com as pessoas. Então, a metodologia vem muito para isso, para fazer com que o síndico tenha uma orientação mais designada para o trabalho efetivo. Para um trabalho de gestão, para um trabalho de resultado e para um trabalho que ele vai ter uma vida perene dentro de um contrato. Excelente. Eu acho que tem outra coisa também, o Bruno, complementando, que é o seguinte, por exemplo, o Peter Drucker tinha uma frase que dizia o seguinte: quando você não tem estratégia, você tenta qualquer coisa. Então, o que você tem hoje é tentativa de qualquer coisa. Então, se eu vou tentando qualquer coisa, primeiro, eu tenho um estresse pessoal. Segundo, se eu não tenho estratégia, eu não tenho gestão, eu não tenho processo. Então, tudo isso cria um ambiente muito tenso dentro do condomínio. Eu até diria que muitos dos conflitos que ocorrem no condomínio vêm por falta de uma gestão, vêm por falta de um planejamento, né? Então, aí, as pessoas que estão nos assistindo estão vendo o seguinte, que a gente está dando o quê? Uma estratégia, um procedimento, né, métodos para você organizar a gestão do condomínio. Então, se você tem uma boa gestão, eu acredito que muitos problemas eles são solucionados, mas lembre-se, aqui a gente está falando que de uma gestão participativa, como a gente já colocou aqui. Envolvimento dos moradores, das comissões, como a gente falou lá no S e no M, estabelecendo de prioridades, comissão, né, para trabalhar essas prioridades e definir as ações. Então veja que tudo isso você traz o quê? Clareza para os condôminos, isso que o Sérgio acabou de comentar, a geração de valor, porque você está vendo valor percebido, com isso a satisfação com o seu trabalho, porque a satisfação não é sua, é a satisfação do outro. Então o outro é que vai dizer se o seu trabalho é bom ou ruim, não é você. Essa é a grande diferença. Então a metodologia, ela é isso. E resultado não é achismo, né? Não. Porque eu posso achar que eu faço um bom trabalho, mas o meu condômino, o meu conselho fiscal pode não achar que eu faço um bom trabalho. Agora, quando você tem resultado, não tem conversa, né? Tá aqui, Fatos, o meu trabalho tá aqui. Né? Exatamente. Então, é muito importante que a gente tire ali a relação abstrata, né? Do relacionamento aí. Tem que ser algo palpável. Então, o resultado traz para o chão tudo aquilo que foi realizado, né? Foi combinado. E observe também, como a gente já comentou aqui, as parcerias estratégicas, né? Quem está assistindo, lê o nosso artigo que eu e o Sérgio fizemos sobre parceria estratégica. Então, tudo isso, ele está aí dentro, né? As parcerias, a gestão dos terceirizados ou funcionário próprio, ele está tudo aí dentro desse pacote. Sim. Entende? Não tenha dúvida, o síndico precisa das empresas parceiras para poder se desenvolver, senão ele não cuida da gestão. Não cuida da gestão. Verdade. Percebe? Vai pro ar, né? Só fica no ar da ação e não vai pensar na tendência, não vai pensar no mercado, não vai pensar. E o pior, se ele ficar na ação com estratégia, tudo bem, mas normalmente fica sem estratégia. Ele fica sem, né? Por isso é que as parcerias, aquelas são fundamentais para esse trabalho estratégico do síndico. Ele tem que ter as parcerias estratégicas para ele pensar e cuidar da gestão. Aí ele está falando a gestão dos terceirizados, dos parceiros. Olha que coisa legal isso aqui, porque você tira, por exemplo, quando você tem os parceiros, eu não preciso me preocupar com determinadas atividades. O parceiro faz isso. Exatamente. Eu só tenho que mensurar. Exatamente. Eu só tenho que avaliar. Do SLA, que a gente já falou colocar aqui. O SLA, entender se o parceiro está cumprindo com o acordado e assim vai. Entendeu? É muito rico. Esse ambiente que a gente está, e quanto mais ferramentas a gente puder colocar, melhor.
Entende? Porque é aquilo que a gente fala, que eu, Sérgio, né? Gestão dá trabalho, mas ele dá trabalho no início. Depois não. Depois a coisa entra vamos dizer assim, um voo de cruzeiro entre aspas. Mas a gestão vai facilitar muito. E essa metodologia, com certeza, ela vai ter um impacto muito significativo na maneira como os síndicos vão gerir os condomínios daqui para frente. Portanto, seja um síndico smart. Né? Muito bem. E dentro a gente falou aqui, né, explorou bem situação, mercado, ação, resultados. Agora ainda temos a tendência, que aí eu acho que é uma coisa que é um pouco mais abstrata ainda para a maioria dos síndicos que estão no mercado, né? Fala um pouquinho da tendência, Sérgio. O que você vê aí que é interessante, benefício direto para o síndico? Eu, particularmente, eu sou um apaixonado por planejamento de longo prazo. Porque eu acredito muito que a gente tem que a gente tem que pensar no curto prazo, né? Que as ações que a gente está fazendo agora, mas a gente tem que entender aonde a gente quer chegar daqui a X anos, né? E hoje o longo prazo ficou muito próximo, né? Porque antes a gente falava de longo prazo de 10, de 20 anos, e hoje o longo prazo é 5 anos e tudo muda. Então, a tendência nada mais é do que isso. É a gente pensar estrategicamente onde nós queremos estar daqui a X anos. Qual que é a tendência? Para onde nós estamos indo? Para onde o mercado está nos levando? Para onde nós estamos indo e para onde o mercado está nos levando? É a gente fazer um planejamento estratégico, pensando, olha, temos isso agora emergencial, mas a partir daí nós temos isso, isso e isso, que o mercado está caminhando nesse sentido. A gente tem que pensar estrategicamente como se diferencia dos outros, como que a gente gera mais conforto, como gera mais segurança, como que a gente gera mais harmonia, né? Cria espaços mais comuns, enfim. A gente ter um olhar muito estratégico para onde queremos chegar. Onde queremos chegar. E não pensar só na ação do agora. Por isso que ela é tão interessante para um síndico profissional, né? Porque faz com que o síndico pense na frente. Não fica só focado ali naquele momento, mas que ele pense também no médio e longo prazo. E quando o síndico apresenta isso para um condomínio, a tendência, né, é o condomínio renovar com ele, né, numa eleição. Mas aí a gente tem que, quando a gente pensa também na tendência, eu concordo com o que o Sérgio falou, mas ela tem também algo de externo, né? Algo que acontece fora dos padrões do condomínio. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Você observa que a partir de 2042, por exemplo, a população brasileira ela não cresce mais. Ela entra já num processo de envelhecimento, por exemplo. Então, as tendências, por exemplo, no condomínio é você ter pessoas mais idosas. Então, como que a gente vai trabalhar essa gestão dentro desse novo contexto? Você pega outra tendência que a gente tem que ficar atento, que é hoje a gente vive uma sociedade que é ansiosa e depressiva, e vive também um excesso de produtividade, como diz o Byung-Chul Han. Então esse pessoal é que vai estar dentro do condomínio também. Então como é que eu começo a pensar essas tendências que já estão praticamente aí, né, dentro desse novo contexto da gestão, né? Então eu acho isso assim extremamente importante. Você teve recentemente a LGPD, que foi um fator externo que causa impacto ali dentro. Então, além de eu estar trabalhando, né, com essa visão de futuro, eu também tenho que olhar o que está acontecendo ali para me trazer. Você quer ver outra? A questão da inteligência artificial que está aí presente em tudo, né? Como a gente teve recentemente aqui em Belo Horizonte um evento sobre inteligência artificial nos negócios. Então, isso está chegando nos condomínios também. Então, isso é um fator. Então, como é que eu preparo esse novo ciclo de tendências para esse novo contexto? Percebe? Então, eu tenho essas mudanças externas, não é, que vão afetando também o condomínio, né? Como se fossem aqueles ambientes organizacionais, que eu tenho um ambiente interno e ambiente externo. Então, a gente tem que estar atento também para esses movimentos externos que estão acontecendo, né? Exatamente. É um pensamento de longo prazo antenado com as modificações do mercado o tempo todo. Fundamental, essa visão holística, né, da coisa. Mas quanto ao método SMART, a gente
fala que parece que é uma coisa que só vai em condomínio grande, só em condomínio que tem estrutura, mas o síndico, ele pode atender desde um condomínio, sei lá, de 10, 15 apartamentos até condomínios de 5, 10, 15 torres, 1.500 moradores. Como que funciona? Você aplica para um condomínio pequeno de baixa renda e para um condomínio pequeno de alta renda, por grande de baixo, para grande de alta. Como que funciona isso? É para todo mundo ou é mais específico para um determinado público? Olha, você quer conversar ou quer? Pode falar, velho. Eu acho o seguinte, você vê a gestão, no geral, ela se aplica até numa pastelaria que só tem um cara lá vendendo. Então ela se aplica para tudo. A questão toda é como que a gente olha o ambiente que a gente está. Por isso, Bruno, quando a gente falou o S da situação, quando ele levanta aquelas informações do condomínio, que ele entende aquela situação, ele começa a aplicar o método SMART dentro dessa realidade condominial, independentemente do tamanho da realidade. Você veja que o método, ele é amplo, ele não está dizendo o tamanho do empreendimento. Então, entendi aquela realidade, estabelecemos os conselhos, sei lá, de 2 ou 3 pessoas, montamos a equipe, vamos estabelecer o que é prioridade, quais são as ações, vamos implementar. Então, o método se aplica em qualquer que seja o tamanho do condomínio. O que a gente tem que entender é o método, é como usar o método. Por isso que a gente tem, só fechando aqui, a gente tem uma planilha, que é o framework, que a gente vai distribuir isso para as pessoas preencherem essa planilha com base nas informações que ele está tendo ali, né? Como que a gente constrói os indicadores. Então, todo esse material, ele vai ter como orientação para como fazer cada processo, né? Cada condomínio é uma realidade e você vai aplicar de acordo com a realidade que você tem ali. Então, isso é... assim, o que muda muito é o nível de dificuldade. Só isso, né? É o que o Alberto falou. A gestão tem que ser aplicada desde em condomínios com 4 unidades até condomínios com 800 unidades. O que muda é o nível de dificuldade de cada um deles, né, Albélio? O nível de relacionamento. No condomínio de 4 unidades, talvez você tenha até que mostrar mais valor, porque eles precisam muito menos de um síndico profissional do que um condomínio muito grande, que já é fato que vai precisar de alguém ali gerenciando. Então, cada um com a sua maneira, né? com a sua forma de atuação, mas todos dentro de uma mesma filosofia. Todos você entendendo que você tem que saber a situação, que você tem que analisar o mercado em volta, que você tem que ter ações ali, resultados... mostrar os resultados e entender o que vai acontecer dali para frente. É só um parênteses aqui. Eu lembrei que quando eu dava aula na pós-graduação, numa instituição de ensino, tinha um cara que vendia pipoca. Eu sempre passava lá, conversava com ele, comprava pipoca para ele. E nós tivemos uma época que foi uma crise do milho, né, que o milho aumentou, os Estados Unidos estava exportando aquela coisa toda. Teve impacto na economia americana também. Aí esse cara falou assim, olha, devido à crise do milho, a minha pipoca aumentou. Você vê o quanto que ele estava antenado nos acontecimentos externos que estavam impactando. Comunicação eficiente, né? Comunicação eficiente. Então, essa visão, né, que o Sérgio colocou aqui, isso é importante, né? Os graus de dificuldade, o entendimento. Olha, ele levantou a situação, analisou o mercado, tomou uma ação... e comunicou o resultado. Gerou valor para ele. Ainda está ganhando mais ainda com isso. Está ganhando mais. Ele soube comunicar todo o processo. Então veja que o método você aplica não só no ambiente condominial, mas no ambiente empresarial também. Exatamente. Entende? Eu até lembro que quando eu tinha um podcast, umas lives com uma amiga minha, que era síndica, ela falava que até as tias dela gostavam do podcast, que elas usavam muita coisa para o ambiente delas que não tinha nada a ver com o condomínio. É isso aí. Olha só. Entende? Porque o que a gente fala aqui, a gestão, ela serve para tudo. Do pipoqueiro a lançamento de foguete. O princípio é o mesmo. Certíssimo. E aí, no método SMART, a gente aplica para colocar em prática, né? E sai do campo teórico, a gente tem algumas ferramentas, né?
cada etapa tem algumas ferramentas. Então, vamos falar rapidamente sobre o que a gente usa ali na parte de situação, de mercado, de ferramentas de gestão que o síndico pode ter na prática ali. Você pode falar um pouquinho, Albélio? Eu acho que a gente, lembrando aqui, pessoal, não deixar de ver um podcast, né, que a gente falou aqui sobre um monte de ferramentas de gestão, matriz Gucci, 5W, 2H, matriz Ezerhal, matriz SWOT. Exatamente. Então veja que tudo aquilo, Bruno, você aplica desde a parte da situação, onde você está levantando as informações, você já pode estabelecer ali uma análise SWOT, como ponto de partida do seu trabalho ali, né? Quando você vai estabelecer já aqui no M de mercado as prioridades, né, para as ações, você já vai trabalhar com aquelas matrizes. A matriz Gucci, ela entra ali. A matriz de Eisenhower, que a gente colocou aqui, também ela está entrando ali. Então ela vem todo o 5W, 2H, quem vai fazer o quê, né? Dentro dos processos que a gente já falou aqui, dos SLAs que vão ser estabelecidos nas ações para poder avaliar os resultados que já vêm dentro dessas ferramentas, que você já criou os indicadores ali e já estão dentro dessas ferramentas. Então veja que ele não traz uma novidade, a gente apenas está agrupando tudo os podcasts que a gente já fez anteriormente. Olha que coisa legal. E agora a gente está juntando nessa metodologia, né? Então a gente revendo todos aqueles conteúdos e mais ainda, que a gente também, um outro que é extremamente importante, que é o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Porque quando você estabeleceu as ações, em resultados, né? As prioridades e os resultados, eu vou fazer investimento numa quadra lá, investimento em segurança. Como é que eu calculo o ROI? Então a gente tem também esta metodologia, que a gente comentou também aqui no podcast passado. Revejam esse podcast, você que está nos assistindo aí, e você vai ter muito conteúdo dentro desses podcasts aqui de como usar essas ferramentas, tá? Então, elas estão todas aí, é só a gente saber usar de uma forma organizada dentro de cada etapa, mas que elas vão se convertendo, vão se comunicando ao longo de todo o processo, né? Embora a gente está falando aqui de uma coisa didática, que aparentemente elas são separadas, mas elas estão interconectadas o tempo inteiro, né? Exatamente. Disso aí, né? Então, o Bruno te diria que essas são as ferramentas, né? E com base nessas ferramentas e nos fatores externos, você vai descobrindo muitas tendências, não só pelo que você já está fazendo, como que os acontecimentos externos, e eu posso fazer um correlacionamento, né, desses fatores a partir dos resultados que eu obtenho, né? Então, a partir desses resultados, eu estou sabendo se eu estou indo na direção certa, eles vão me dizer isso, o que eu preciso corrigir, e o SLA é uma ferramenta importante de correção de rotas, e eu vou realimentando o sistema para saber se eu estou naquele futuro que a gente está desejando para o condomínio. Eu estou falando nós porque foi feito um acordo, né, entre todos os condôminos que participaram das comissões, estabeleceram as prioridades. Então, observe que você envolve o condomínio como um todo, que até então os condôminos não fazem parte, a não ser o conselho fiscal, muito esporadicamente, né, mas que também não é envolvido diretamente na gestão, né, porque por lei só serve para fiscalizar as contas do síndico, mas ele pode ir muito mais além. Você pode atribuir novas funções importantes para eles, de tal maneira que você tenha gestão. Excelente. E Sérgio, na prática, a gente pegando o método SMART, a gente foi bem teórico aqui, mas as ferramentas, elas vão colocar toda essa teoria em prática, como o Albélio falou, juntando tudo. O que é o benefício mais claro para um síndico que aplica hoje o método SMART? Eu acho que sim, o benefício mais claro é o planejamento. É planejamento e alinhamento. Então, é o seguinte, o que nós estamos planejando, onde nós estamos, onde nós queremos chegar, com quem que eu tenho que alinhar isso, como que eu tenho que comunicar, qual que é o resultado que eu vou apresentar, para onde nós vamos. Então, o método SMART, ele deixa mais claro
o trabalho, a gestão, a forma com que tem que atuar para o síndico. Esse é o principal ponto, porque isso tem muitos desdobramentos, né? Isso tem desdobramentos em toda a cadeia, né? Desde antes dele assumir um condomínio até ele entender se faz sentido ele continuar ou não no futuro, né? Se ele teve ali uma adesão muito grande ou não, é um condomínio que não tem uma harmonia, que tem ali dois lados muito opostos, que não consegue fazer uma gestão legal. Então, o Smart vem para te dar todo esse insumo para você apresentando isso no dia a dia, para você tanto gerar mais valor para o empreendimento, o que o Albélio falou, que é uma valorização do empreendimento, convivência social, um ambiente mais harmônico, gerar valor para o síndico, que ele mostre o trabalho dele, que ele consiga desenvolver o trabalho dele e que ele consiga ter uma perenidade no contrato. Se fizer sentido para ele, né? Obviamente, e para os moradores ali, porque eu acho que tem que fazer sentido para todo mundo. Excelente. Então o Smart ele vem como uma ferramenta de apoio, de orientação, né? Porque a vida está atribulada, gente. Então você tem que a famosa frase do trocar o pneu com o carro andando, né? Então o Smart ele para o carro na oficina e fala assim: mas e aí? Né? É só o pneu mesmo que tá ruim, ou nós já estamos com problema no freio, que isso aqui vai dar problema no futuro, ou não. Então o Smart ele vem para te orientar, para trazer uma clareza mais certeira para o síndico. Eu só queria fazer um complemento aqui, Bruno, dizer o seguinte: olha, o método Smart que a gente está falando aqui, ele é uma ferramenta prática. Ele não é uma ferramenta... 100% prática. Ele não é uma ferramenta teórica. Não é teórico, não. É claro que os fundamentos dele é que é teórico. Você tem que construir essa base. Mas ele é prático. Por exemplo, quando a gente está falando do S de situação, você está levantando a situação do condomínio, você está vendo o que é a situação financeira do condomínio. Se tem inadimplência, se não tem. Você está olhando os contratos. Você está olhando se perfil de morador. O perfil de morador, por exemplo, se as pessoas que estão ali estão adequadas para aquela determinada atividade, que aí a gente já falou aqui de risco, que isso é uma parte de risco. Então veja que ele é totalmente prática, ela não é teórica. Não é isso que a gente queria chamar a atenção, porque você está criando um método sequencial prático de gerenciamento e planejamento, e bem estruturado dentro desse processo, né? O que a gente vai ver, e depois a gente vai descobrir, a gente já tem aquele material, né, que é praticamente a base de um livro que a gente pode vir a publicar depois. Ele dá todo o passo a passo das metodologias que você pode criar para desenvolver os indicadores, né? Ele é bem claro nesses, que aqui não dá tempo para a gente falar porque é muita coisa, mas tem todo o material pronto sobre isso. Para cada letra dessa tem todo um processo metodológico. É isso que é importante ficar claro, né? Que o síndico, a par de todo esse conjunto de informações teóricas, ele consegue colocar em prática no dia a dia, com planilhas, com documentos, com ações, né? De uma forma... Mas eu acho que o principal, Bruno, é a mentalidade mesmo. É a mentalidade de um síndico smart mesmo, esperto, arrojado, inteligente, né? A mentalidade que é o mais importante nesse processo inteiro. Então, quanto mais o síndico usa o método, mais ele vai estar adequado, a cabeça dele pensando sempre no longo prazo, na comunicação, no resultado, na ação, na tendência, enfim. O mais importante é ele entender o processo, é o propósito do processo. Vai parar de ficar equilibrando prato. Exatamente. Eu acho que o Sérgio tocou na essência do negócio aqui, é a questão de mentalidade. É como você quebra esse paradigma, né, que você tem de achar que o que você faz está bom, né, para você adotar um novo processo de geração de valor para o seu usuário, que é o condômino. Entende? Eu acho que essa mudança de paradigma vai ser essencial. Acho que o Sérgio colocou bem que é a grande mudança, né, a parte essencial de todo o processo. Maravilha. É a mentalidade. Maravilha. Muito bem. Então acho que a gente fica por aqui hoje, né? Foi um prazer, mais uma vez, estar com vocês. Igualmente, espero que a gente tenha contribuído, que as pessoas se interessem por essa metodologia. Nós vamos estar divulgando bastante essa metodologia para que você, né, compreenda e use e faça a diferença
nas suas atividades como síndico profissional. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez, Sérgio, Albélio. Obrigado você que nos assiste também e até a próxima.